Seguimos falando então do licenciamento ambiental. O projeto que foi aprovado então no plenário do Senado segue agora para a Câmara dos Deputados. De um lado, correntes ambientalistas falam das ameaças, riscos que o novo licenciamento vai trazer. A ministra Marina Silva falou em golpe de morte. O lado do agro, do setor, fala em avanços para o Brasil, com uma lei mais simples que vai padronizar procedimentos para emissão aí, e mais, mas também terá esse rigor técnico com estudos de impacto ambiental. Sobre o assunto, eu converso agora com Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental. Prazer em tê-la aqui, viu, Samantha? Boa tarde. Boa tarde, Simone, a você e a todos. Prazer para mim estar aqui de novo, para falar de novo de polêmica, né? Parece que o agro não tem sossego. Pois é, A gente vê aí que para muitos o PL, o projeto de lei, ele é inconstitucional e para outros vai trazer aí avanços para o país. A ministra Marina Silva, ela falou, semana passada, em golpe de morte. A senadora Tereza Cristina falou que hoje existem mais de 27 mil normas ambientais no país. Um dos pontos críticos aí nessa manta do PL é a aplicação da licença aí por adesão e também compromisso, a autodeclaração do empreendedor, E eu te pergunto, na prática, pode trazer o impacto aí para o meio ambiente, como dizem, O que precisa ser avaliado diante dessa postura, que a gente vê, Até para o nosso público, para que ele possa entender esse projeto. Olha, se vai ter impacto ambiental com a nova lei do licenciamento ambiental, ele será positivo para o meio ambiente. Porque hoje, na prática da advocacia ambiental que a gente vê no campo, que a gente vê nas indústrias, que a gente vê nos empreendimentos potencialmente poluidores, é de que a falta de regras, a falta de clareza das normas, a falta de definição do tipo de estudo, do tipo de condicionante daquele licenciamento, leva a uma lentidão, a uma morosidade, que quem paga essa conta é o meio ambiente. Muitos empreendimentos que estão sem licenciamento, assim o estão porque a licença não saiu, porque parou no INCRA para ver se tinha lá um quilombo em volta, precisava da anuência do INCRA para liberar por conta de um quilombo, precisava da anuência da FUNAI para liberar por conta de uma terra indígena, e essas anuências nunca vêm. Se vier de uma negativa, ok, se nega a licença ambiental, é possível, esse empreendimento não pode sair. É por isso que a licença ambiental tem três estágios, tem três partes. Licença prévia, para ver se aquele empreendimento pode estar no local em que está se propondo. Licença de instalação, para ver se as instalações propostas estão de acordo com a legislação. E licença de operação, para ver se aquele empreendimento pode operar efetivamente. Mas o que a gente percebe é que tem um tempo médio no Brasil de 8 anos no processo de licenciamento ambiental, mais de 55 mil obras paradas, e a lei, esse rigor teórico que dizem que existe, ele não existe na verdade, ele não define o processo. Então, nem se dá a negativa, nem se libera o empreendimento, enquanto isso o meio ambiente é que sofre. Por isso, entendo que se houver um impacto ambiental pela definição limpa, clara de regras, pela estipulação de prazo, pela própria licença que estão dizendo aí que é tão polêmica, a licença de autodeclaração, de adesão e compromisso, será um impacto positivo, porque as licenças de adesão e compromisso são para impacto para empreendimentos de baixo e médio impacto. E os empreendimentos de fato que são de alto impacto ambiental, aí sim vão despender a atenção dos técnicos, dos órgãos ambientais, então acho que só vai ajudar o meio ambiente. E então, Samantha, eu te pergunto por que tanto se fala, essa crítica, até do Ministério do Meio Ambiente, em relação a essa licença aí por adesão e compromisso. O LAC, que empreendimentos licenciados por essa modalidade seriam, segundo o Ministério, monitorados aí por amostragem, sem esse estudo, sem essa fiscalização, poderia afetar as regiões mais sensíveis, a gente está colocando aí quilombolas, por danos ambientais. Por que tem essa questão aí em cima em relação a essa adesão pela LAC? Se parte do princípio de que presume-se culpa. O que essas declarações de ONGs e da própria ministra Marina Silva
levam a acreditar e a ver que existe uma inversão do que se aplica no Brasil. No Brasil, a gente tem uma presunção de não de culpa, né? Uma presunção de inocência. No direito brasileiro existe a presunção de inocência. E o que se está colocando é que se o produtor, ou o empreendedor, ou o industrial, for fazer a licença de autodeclaração, por adesão e compromisso, ele vai se autolicenciar sem regras. E não é isso. Isso é, infelizmente, enganar a população, porque para ter a licença de adesão e compromisso, é como assim, vamos pegar um exemplo prático para as pessoas entenderem. Eu vou licenciar uma padaria. Por que a padaria precisa de licenciamento? Porque ela tem lá um forno, esse forno emite material particulado, porque ela usa água, usa produtos químicos como fermento, ela tem que ter uma destinação adequada desses efluentes. Então, eu vou licenciar uma padaria. Padarias são de baixo e médio impacto ambiental. E o termo de referência, as regras que têm que ser cumpridas pela padaria, como o tratamento do efluente antes de ser jogado na rede de esgoto, a questão de separação dos resíduos químicos, a questão de filtros na chaminé. São tantas padarias no Brasil que essas regras e esses impactos são extremamente conhecidos. Então, seguindo uma receita, como se fosse uma receita de bolo, cumprindo lá o checklist necessário, não precisa um órgão ambiental pedir um estudo para cada padaria do Brasil. Precisa, sim, que cada padaria a ser licenciada cumpra aquela lista e coloque lá a sua documentação comprovando que atendeu aqueles pré-requisitos e que, portanto, estaria apto ao licenciamento. Por que a gente vê tanta reclamação? Primeiro, porque se presume da culpa, todo mundo é mau caráter, né? Na verdade, se inverteu aí a questão do direito. E a gente precisa entender que muita gente vai perder trabalho de vender consultorias não necessárias para licenciamentos ambientais. Se cada padaria do Brasil precisa contratar um consultor para fazer um estudo de impacto, e agora, se ele seguir uma lista de regras, ele vai poder dizer, eu cumpri todas as regras, então eu estou apto a me licenciar, nós vamos tirar muitos consultores que vivem do problema, que se aproveitam da morosidade do processo e, como não existem regras pré-definidas, às vezes pedem um documento a mais, um estudo a mais, que demanda um técnico a mais. Então, tem bastante gente que vai ficar prejudicada porque vive do problema. Ganha o Brasil, que vai ganhar celeridade nos processos de licenciamento, e ganha o meio ambiente, que, tendo regras claras, vai ter muito menos empreendimentos ilegais e irregulares. Samanta, na semana passada a gente mostrou o senador Luiz Carlos Reis, ele falando em relação o arroz, né, irrigado lá do Rio Grande do Sul, né, o cultivo para arroz irrigado, que a cada ano os produtores eles têm que pedir essa licença anual. Ele citou esse caso aí, a gente também colocou aí o deputado Arnaldo Jardim, da FPA, falando em relação que a lei, né, ela vai simplificar, sem perder rigor, né, e também regras claras aí, duras, não apenas para o campo, mas para construção, para serviços, enfim. E você acredita que a licença ela pode avançar em obras, por exemplo, né, aquelas paradas há anos, né, como a Ferrogrão? Simone, eu não tenho dúvida de que a lei de licenciamento vai fazer com que mais de 55 mil obras paradas que nós temos no Brasil vão ter uma celeridade e de que nós vamos diminuir o impacto ambiental. Porque essas obras paradas, elas já começaram a ter um impacto ambiental. E o impacto está lá. Nós vamos gastar menos dinheiro público, nós vamos conseguir fazer com que esses licenciamentos aconteçam da melhor forma possível, e nós vamos ter a questão de, trazendo aqui a questão da Ferrogrão, por exemplo, a Ferrogrão está passando num pedacinho de uma unidade de conservação, onde já se propôs uma compensação ambiental, e o licenciamento ambiental dispõe dessa ferramenta, de compensar esse impacto que está sendo gerado em outro local. Então, se eu vou tirar um pedacinho da unidade de conservação aqui, eu vou colocar 5, 10 vezes o que eu vou atingir aqui de espaço, vou colocar em outro local da mesma unidade de conservação. Essa é a proposta da Ferrogrão. Mas o que a gente percebe? Que quando chega nesse impasse, o meio ambiente já foi prejudicado, porque já teve a questão do começo, e a gente não faz a conta do depois.
quantos caminhões serão tirados da estrada que estão aí emitindo gás de efeito estufa, que funcionam a diesel, que estão nos asfaltos do Brasil, que vão ser substituídos por trem, que é muito menos impactante. Então, de fato, nós temos que fazer com que acho que interrompeu aqui. De fato, nós temos que fazer com que haja essa aprovação na Câmara para que o Brasil desencalhe e para que o meio ambiente também seja melhor cuidado com relação aos processos de licenciamento. Como você falou, né? Agora segue, depois de 20 anos tramitando aí, né, nessas conversas, nas duas casas, segue agora então para a Câmara dos Deputados, não é? Vamos ver se terão mais impasses aí para essa votação ocorrer. Se for aprovada, tem avaliação também do presidente da República, que pode sancionar ou não, e pode judicializar, não é, no Supremo, porque a gente já ouve falar aí em relação de frases, né, e pela inconstitucionalidade aí dessa lei. Ou seja, tudo pode acabar parando no Supremo, né, Samantha? Como a gente tem visto acontecer, né? Não há um respeito ao processo democrático, uma vez que o lado que perde a discussão, no processo legítimo de discussão que é o parlamento, não aceita essa derrota, vai ao Supremo sempre para questionar a legislação. Eu estudei profundamente a questão das inconstitucionalidades que estão sendo alegadas. A inconstitucionalidade mais alegada é a questão de delegação para os estados do porte do impacto do empreendimento. E não há qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade nisso, porque a República Federativa do Brasil dá aos entes federados, que são os estados e municípios, a liberdade, tanto em matéria ambiental, né, tanto de competência legislativa quanto em razão de matéria mesmo, porque um empreendimento grande em São Paulo não é um empreendimento grande na Amazônia. Um empreendimento pequeno lá em Sergipe não é um empreendimento pequeno no Amapá. Então, a gente precisa respeitar o Pacto Federativo e eu não tenho dúvida de que não há inconstitucionalidade, mas eu não tenho dúvida também de que, caso percam, né, essa discussão, os que são contra o processo de licenciamento, a legislação, uma legislação clara de licenciamento, é até absurdo falar que é contra, mas eu imagino que eles vão recorrer ao Supremo, sim. Samantha Pineda, obrigada pela essa análise aqui com a gente hoje, né, nesse processo que está agora voltando para a Câmara, né? A gente vai ver os próximos passos aí a partir dessas análises, discussões até chegar à votação. Samantha, muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. Obrigada, Simone. Boa tarde para você e a todos. Boa tarde, tchau, tchau.